Vamos analisar aqui uma situação que nos será útil para trabalharmos com a distribuição binomial. Nós vamos utilizar o conhecimento aprendido até agora para contar números de configurações. O problema que eu vou querer resolver no futuro é o seguinte: suponha que eu tenho um processo que sai do zero e acontece a tempo finito, em intervalos de, por exemplo, uma frequência de 1 vez por segundo. Eu tenho uma probabilidade P de dar um passo para a direita e uma probabilidade 1 menos P de dar um passo para a esquerda. Esse exemplo, este processo, pode parecer simples, mas ele é super útil para, por exemplo, analisar a evolução do preço de um ativo. Dado essas probabilidades, o problema no futuro que vou resolver é o seguinte: após N passos, qual é a probabilidade de que o indivíduo se encontre na posição, por exemplo, X igual a ml? L é o passo, tá? É o tamanho da distância que ele anda a cada passo. E m é o número, que vai de menos n a n. Ou seja, eu quero saber a probabilidade desse evento estar em alguma posição, tá? Na posição X, por exemplo. Esse é o problema que eu vou resolver no futuro. Por enquanto, eu quero contar as possibilidades. Vamos, então, pensar que o meu n é igual a 3. Eu posso dar 3 passos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Vamos chamar os passos que posso dar para a direita de N1 e a quantidade de passos que posso dar para a esquerda de N2. Vamos analisar as possibilidades, então, que eu tenho para 3 passos. Eu descrevi aqui na vertical os conjuntos D, 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 E. Significa o quê? D, D, D são 3 passos para a direita. D, D, E são 2 passos para a direita e 1 para a esquerda. E assim vai. Essas são todas as combinações que eu posso fazer com 3 passos. Reparem que nessas combinações eu posso descrever o número de passos para a direita e o número de passos para a esquerda, representados pelo símbolo N1 e N2. Reparem também que a posição final ela é discretizada. Eu posso estar na posição 3 para a primeira configuração. Eu tenho 3 configurações que terminam na posição 1. Eu tenho 3 configurações que terminam na posição menos 1. E eu tenho uma combinação que termina na posição menos 3. Veja, a posição 2 e 0 é impossível nessa situação. Isso é interessante e isso também traz um paralelo com a física quântica. A discretização de movimentos gera intervalos que são proibidos para mim. Lembra das órbitas que não poderiam acontecer no átomo de hidrogênio? As órbitas que são impossíveis? Algumas são possíveis, outras não. Aqui é a mesma coisa. O número 2 é impossível para essa configuração. O número 0 também. Se aumentar o número de passos, aí talvez isso seja possível. Certamente será. Perceba agora que eu posso calcular o número de combinações de n passos, n1 a n1. Eu quero analisar, após n passos, as combinações que posso fazer dando passos para a direita. Ou seja, eu tenho uma única combinação que eu chego na posição 3. Eu tenho 3 combinações que chegam na posição 1. Eu tenho 3 combinações que chegam na posição menos 1. E uma combinação que chega na posição menos 3. Isso já me dá uma ideia de probabilidades. A probabilidade de chegar na posição 1, 3, 3 e menos 1. Veja, ao efetuar explicitamente o cálculo, eu consigo mostrar que o número de combinações de n, n1 a n1, é igual a n fatorial sobre n1 fatorial sobre n2 fatorial. Isso é muito interessante. O número de combinações que tenho para chegar numa posição. Então,
essa pergunta é muito interessante. Qual é o número de combinações de passos para a direita que eu posso dar para chegar na posição 3, na posição 1, na posição -1 ou na posição -3? Essa forma de contagem será preciosa para que possamos construir o nosso modelo binomial. Apenas uma introdução do que veremos na próxima aula, o modelo binomial. Vejamos aqui uma aplicação. Agora eu vou utilizar tudo que eu falei das propriedades dos axiomas de Kolmogorov. Se eu tenho o meu preço no momento t valendo S, no próximo momento existe uma probabilidade P do preço subir. O seu complementar é 1 menos P, nós provamos isso. Ou seja, existe uma probabilidade 1 menos P do preço cair. Se ele subir, ele pode chegar no valor U vezes S de t, em que U é maior que 1. Se ele cair, ele pode chegar no valor D vezes S de t, em que D é um valor menor que 1. Com isso, eu consigo definir quais são os retornos em cada uma das situações. Na primeira situação, o retorno é U menos 1. Na segunda situação, o retorno é U menos P. Esse é um modelo. É um modelo simplificado do movimento de um ativo. Eu descrever a probabilidade de subir e de descer, e quanto ele vai subir e quanto ele vai descer, e criar a minha árvore de evolução do meu ativo com as suas probabilidades associadas. Isso é muito importante e é a base e construção do modelo binomial. Também, esse processo, indo no limite, ele se torna o movimento browniano. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Peço que façam anotações. Deixem um caderno próprio para esse estudo. Esse estudo vai continuar no próximo curso. Não se engane, leia mais uma vez, assista mais uma vez esse conteúdo. Se esse conteúdo não estiver enraizado no seu espírito, a evolução do seu aprendizado não será real. Isso precisa estar enraizado para que você entenda os próximos passos. Muito obrigado até aqui e nos vemos no próximo curso.